Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês. Sou a professora Deli e hoje vamos ter a oportunidade de estudar matemática. E em matemática a gente vai aprender sobre medidas de tempo, a hora, que é tão importante no nosso cotidiano, nas atividades que nós realizamos. Essas atividades que nós fazemos no dia a dia, a gente precisa compreender quando termina, quanto tempo a gente leva. É muito importante essa marcação de tempo, tá bom? Lembrando sobre isso, na aula passada nós falamos sobre, vamos lá, o relógio, é isso? Aqui é um exemplo para vocês entenderem. E esse relógio, o que ele mostra aqui pra gente? O ponteiro, só relembrando, o ponteiro grande, ele marca os minutos, tá? O ponteiro grande é minuto. E o ponteiro pequeno, ele marca as horas. No caso aqui, quando ele dá uma volta completa, se você observar, uma volta completa aqui, ele está marcando uma hora completa. No caso, como o ponteiro grande está aqui, já sei que é uma hora completa. E que horas é? 3 horas. O ponteiro pequeno está marcando aqui, apontando aqui para o 3. Ok? Pensando nisso, ok. Ele está marcando aqui 3 horas. Aí nós temos aqui os minutos. Vamos lá. Quando ele faz essa marcação, como eu falei, se você reparar no seu relógio, eu fiz até um desenho aqui de 4 setinhas, 4 tracinhos. Se você reparar aí no seu relógio, no relógio de casa, no relógio que você tiver em punho, tem esses ponteiros também pequenos. Para que é isso, professora? Porque cada vez que esse ponteiro grande ele vai passando, ele vai andando aqui, ele está marcando exatamente os minutos, tá? Ok? Então, ele vai marcando aqui 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele chega no 5, exatamente aqui, ele marca 5 minutos. Que significa aqui, quando ele está apontando para o 1. No caso, o ponteiro grande, tá? 5 minutos. Quando esse ponteiro grande ele anda mais um pouquinho, 6, 7, 8, 9, 10, 10 minutos. Então, se você reparar, essa marcação de tempo, ela está de 5 em 5 minutos, no relógio organizado. Ok? Porque os pequenininhos não aparecem aqui, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Esses daqui, eles só estão marcados, com esses tracinhos aqui, ok? Então, a gente faz a marcação, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 60 minutos. 60 minutos que equivale a 1 hora. Então, tenho que relembrar aqui, 1 hora tem 60 minutos, tá? Pensando sobre isso, vamos lá, Aí eu começo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas. Ou então a gente pode se referir, quando tiver no 12, em vez de 12 horas, a gente também fala meio-dia, No caso, horário do almoço, mais ou menos por aí, horário de meio-dia, horário, de dia. E quando é à noite? Lembrando que um dia ele tem 24 horas. Então, a gente precisa lembrar disso também, esse detalhe, Um dia, ele tem 24 horas. Então, como é que eu marco isso nesse relógio aqui, professor? Ele só vai até o 12, Então, quando chega depois de meio-dia, em vez de eu falar 1 hora, eu falo 13 horas. 13 horas equivale a 1 hora da tarde. 14 horas, olha o que vai acontecer, 15 horas, eu vou já mostrar isso para vocês, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas e 24 horas. Aí vamos para outro relógio aqui para a gente poder associar essa ideia que eu estou mostrando para vocês. Para esse relógio aqui, como eu falei aqui, o relógio completo aqui. Nota que o ponteiro está diferente da hora marcada aqui, ok? Quando ele dá essa volta completa, ele dá meio-dia, não é isso que eu falei? Mas quando ele já é à tarde, é 1 hora da tarde, eu falo o quê, 13 horas. Vocês estão vendo aqui, 13 horas, ok? Quando é 2 horas da tarde, eu falo 14 horas.
Então, por exemplo, se tu tem um convite lá que tu vai dar para alguém, tu determina que é às 14 horas, tu não precisa nem explicar que é 2 horas da tarde. A pessoa já... 2 horas da tarde. 2 horas da manhã ou da tarde? Você se refere a 14 horas, que a pessoa já sabe que é à tarde. Ok? Não precisa ficar perguntando se é de manhã ou de tarde. Às vezes a pessoa pergunta isso, né? É só se atentar a esse detalhe. Quando está se referindo a 2 horas da tarde, eu falo 14 horas. A não ser que você use a expressão 2 horas, aí você tem que falar que é 2 horas da tarde. Você tem que acrescentar essa informação, tá? Mas se você já falar 14 horas, já sabe que é tarde, tá? 14 horas, ó. Quando é 3 horas da tarde, ó, eu falo 15 horas, ok? Aí, quando é 4 horas da tarde, eu falo 16 horas. Isso se referindo à hora, lembrando, a hora, ok? Que é 12 mais 12 dá 24. Então, ele dá 2 voltas aqui, termina um dia, né? Aí, ó, 5 horas da tarde, 17 horas. Que é o horário que nós terminamos, quem estuda à tarde, né? Termina o horário de aula, geralmente, por volta dessas horas aqui, 17 horas. Quando é 6 horas da tarde, né? Já está anoitecendo, já está, né? Escuro, ó. 18 horas. Falo 18 horas. Aí, quando é 7 horas da noite, ó, falo 19 horas, ok? Quando tá apontando pro 7, ó, já é a noite, eu falo 19 horas. Quando eu falo 8 horas da noite, eu falo 20 horas. Eu tenho um convite para você e a festa do meu aniversário começa às 20 horas. Já sabe que é à noite. Só se a pessoa falar 8 horas, às vezes a pessoa pergunta, mas é de manhã ou de tarde? Então, você tem que se atentar a essa informação. Se a pessoa falar 8 horas da noite, já sabe que ele está se referindo a 20 horas. Geralmente, no convite, ele coloca 20 horas. Então, vamos lá. 9 horas da noite se refere a 21 horas. E 10 horas da noite, 22 horas, ó. 11 horas da noite, 23 horas. E aí, quando é, de novo, ó, 12 horas, ó, falo meia-noite. Se for de dia, é meio-dia. Olha só o que determina aqui, ó, meio-dia e meia-noite, ok? Então, quando eu falo 1 hora, é 1 hora da madrugada, né? Quando eu estou me referindo à tarde, eu falo o quê? 13 horas, ok? A não ser como você falou, é 1 hora da tarde. Você tem que acrescentar esse tarde aí, porque você usa a expressão 1 hora. Mas o certo seria a gente usar 13 horas, né? São expressões que a gente usa no nosso dia a dia para essa marcação do tempo. Então, lembrando aqui no nosso relógio, ó, isso eu estou me referindo a essas horas aqui, ó, a esses números aqui. Mas eles também me ajudam a lembrar que cada um equivale aos minutos, aquele ponteiro, ó, grande que marca os minutos, lembra? E o ponteiro pequeno marca as horas. Então, eu posso dizer assim, ó, que aqui é 10 horas, ó. 10 horas, tá apontando para 10, ó. 10 horas e 10 minutos, se referindo a minutos, porque se faz a marcação da hora, né? Então, no relógio, ó, você trabalha da forma que você achar melhor. Você faz a marcação do tempo aí, ó. Você coloca ponteiro, como todo relógio tem, e você faz a marcação que você quiser. Vamos supor que meu ponteiro esteja aqui, ó, pequeno, e o grande, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer sem ficar muito torto, né? Se eu consigo fazer aqui. Ó, ele tem o quê? 4 horas. Lembra? Exata que os minutos, ó, de uma hora completa e 4 horas. Agora, se meu ponteiro andar um pouquinho, ele chegar no 1, mas lembrando que esse aqui não fica parado. Ele anda bem devagarzinho até chegar na próxima hora, que é 5 horas, né? Esse ponteiro ele não fica parado, ponteiro pequeno não. Tá? Então tá, o grande ele tá marcando aqui o 1, ó. Lembrando, o 1 ele marca também meus minutos. Então ele lembra quantos minutos aqui, ó? 5 minutos. E assim eu vou marcando tempo. Ele vai andando, né? O ponteiro vai marcando os meus minutos. Vamos supor que esses minutos pararam bem aqui, ó. Aí é quando vocês se confundem, né? Professora, assim eu não consigo. Que hora será essa? Lembrando, ó, esse ponteiro pequeno, se você prestar atenção, ele não tá nem no 4 nem no 5. Mas o sentido, né, horário, ó, ele faz isso.
ele dá essa volta para cá, ó, que vai nesse sentido aqui, não é isso, o ponteiro? Então, ele está andando, se ele está bem aqui, ele vai nessa direção. Então, ele está no processo de 4 horas ainda, ó. 4 horas, que ele está caminhando para 5 horas aqui, ó, o próximo número que ele vai atingir, o ponteiro pequeno, eu considerando a posição dele, tá? Então, ele está em 4 horas. Mas em quantos minutos? Lembra o 4 é quantos minutos? Se referindo a minutos, o 4 se refere a quantos minutos? Ó, 20, ó, 20 minutos. Então, eu posso dizer que aqui é 4 horas e 20 minutos, tá? Fazendo a leitura dessa forma. Vamos ver outro exemplo? Vamos supor que o ponteiro pequeno está aqui, ó. Como eu falei, ó, entre um número e outro, ó. Deixa eu tentar desenhar, esse aqui é o grande e esse é o pequeno. Lembrando, ó, o ponteiro pequeno, ele marca as horas. Vamos ver a hora primeiro. Bom, se ele está indo nessa direção, ó, lembrando, ele vai sempre nessa direção. Então, se ele está indo para cá, ó, significa que ele está no processo de 7 horas ainda, ele vai dar 8 ainda, não deu 8 horas, ó. Então, em 7 horas, tá marcando aqui, ó, 7 horas, ok? Ponteiro pequeno. Não é 7 horas exatas, se fosse 7 horas exatas, ele estaria aqui, ó. Mas ainda é 7 horas e quantos minutos, ó? Ponteiro grande, ele está exatamente aonde? No 6. E lembra o 6? Questão de minutos, ele representa quantos minutos? Ó, 30, ó. Então, é 7 e meia, né? Ou 7h30. Por que eu falo meia? Lembra que uma hora é 60 minutos? Se ele está em 30, ele está na metade. Por isso que eu uso a expressão, ó, meia. Que é a metade, ó, da hora inteira, né? A hora completa, que a gente se refere. Por isso que eu uso a expressão meia aqui, ok? E assim a gente faz a leitura das horas. Ok? Lembrando, ó, a leitura de horas. Ponteiro pequeno marca as horas, ok? E o ponteiro grande marca os minutos. E ele vai sempre, ó, nessa direção aqui, ó, a leitura das horas, ok? É só questão da gente prestar atenção à posição dos ponteiros. Além desses ponteiros, tem um que não param, bem rapidinho, vocês já viram no relógio? E esse marca os segundos, tá bom? Então, lembrando, esses 3 ponteiros que tem no relógio, o pequeno marca as horas, o grande marca os minutos, e aquele, ó, que fica bem, 1, 2, 3, bem rapidinho, ele marca os segundos. É que nem naquele digital também, que a gente vê na hora digital assim, ó, 12, às vezes 12h30, né? E tem lá um número pequenininho aqui que fica toda hora passando, ele marca os segundos, tá bom? Então, assim a gente faz a leitura das horas. Na próxima aula a gente vai ver outros exemplos, fazer algumas atividades, tá bom? Já aguardo na próxima aula. Eu fico por aqui e não esqueça de acessar a plataforma Eduque, tá bom? Tchau, tchau!